estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje a gente vai falar sobre superação. Não só aquela superação que você passa num momento da vida, não, são em várias fases da vida. Ela cresceu tendo que se superar. Ela, quando resolveu ali que estava tudo certo nos seus 18 anos, o seu problema de saúde, veio outro. E, de vez de lamentar, de ficar lá baixando a cabeça, ela sorria e passava por novos desafios e se superava, tornando-se, assim, uma para-atleta nacional e agora uma para-surf. Isso mesmo. Tenho muito orgulho de receber minha colega jornalista também e para-atleta, tanto nacionalmente no atletismo, quanto agora mundialmente no surf, Marielle Cardoso. Obrigada pela presença, Mari. Oi, Mi, uma honra estar aqui contigo, um prazer enorme. Bora ir falar sobre esporte e superação. Com certeza, Mari. Quando a gente fala de superação, tu vem, né, com a tua carga emocional podendo ser destruída a qualquer momento, desde do teu nascimento. E não foi nada disso, só foi motivo de superação em cima de superação. Conta um pouquinho do que é a Mari pra gente. Então, eu nasci com uma deficiência física na perna. Então, desde bebezinha eu faço cirurgias, faço tratamento, fisioterapia. E como tu falou, né, aos meus 18 eu tive alta da deficiência física, que é na perna esquerda. Foi quando eu comecei a fazer karatê, academia, que eu sempre gostei de esporte, mas por sempre estar no hospital... Mas a tua deficiência era o quê? Atrofia Era uma má formação no osso. Tá. Então, o osso era mais fraco. Digamos assim, é como se fosse um osso estragado, um falso osso. Então, eu fiz um transplante de osso quando eu tinha uns 10 anos. Eu tirei o osso da perna direita e coloquei na perna esquerda. E fiz tratamento, fiz cirurgia, fiz aqueles alongamentos com aquelas argolas. No total, deu 10 cirurgias até os meus 18 anos. Nossa. Que eu me tratei em Floripa, em São Paulo, me tratei assim, sempre foi tratamento. E eu sempre gostei muito, eu era uma criança muito ativa, muito imperativa, assim. Eu quebrava gesso, quebrava muleta, deixava minha mãe quase louca. Quebrava tudo, assim, ia pro mar, eu incomodava minha mãe com gesso. Não, eu quero ir pro mar, eu quero ir pro mar, eu quero ir pro mar, eu quero ir pro mar. Então minha mãe tinha que enrolar uns pacotes aquele saco plástico de mercado, com fita, e enrolava e eu tinha que entrar no mar. Com gesso, sem gesso, com muleta, sem muleta, eu entrava no mar. E aos meus 18 anos eu tive alta, assim, desse tratamento da deficiência. Então eu comecei a fazer karatê, comecei a fazer academia, comecei a largar a muleta, que era o meu sonho de infância. Foi quando eu senti um carocinho na perna esquerda, que é na mesma perna da deficiência, que é onde entra o diagnóstico que eu já tenho, que é a pseudartrose, é a deficiência física, e a neurofibromatose é a parte neural, que é uma possibilidade maior de ter câncer, de ter tumores. Então, como a gente já sabia desse diagnóstico, a gente correu para o médico. Então, aquele carocinho... Esse diagnóstico era que você poderia ter ao longo da vida, ao longo qualquer da vida, idade. Inclusive, ainda é um diagnóstico presente. A qualquer momento, eu sei que eu posso ter um câncer, posso ter um tumor e tudo mais. Por isso que eu sempre estou nativa, né? Aproveitando, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente sentiu aquele carocinho que, a princípio, era assim, de um tamanho de uma ervilha. E daí a gente marcou cirurgia, aquela coisa toda, pelo SUS, né, que eu sempre me tratei pelo SUS. E em poucos meses estava do tamanho de um coração de um boi. Nossa. Era um tumor muito agressivo. Então eu precisei fazer mais 2 cirurgias para retirar o tumor ali, tirar a margem de segurança e tudo mais. Ainda bem que não precisou de químio, não precisou de rádio, só porque tinha o diagnóstico de que eu não ia voltar a andar, que eu ia perder a força da perna, ou que era melhor amputar. E eu não queria, eu disse, não, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, quero ter a minha perna, mas não, eu vou conseguir reverter. Daí entrei pro esporte, foi tudo muito junto, assim, o câncer, o esporte adaptado quando eu conheci, que eu entrei pro esporte adaptado para ganhar bolsa para a faculdade de jornalismo e para participar do Parajasc. Eu entrei, assim, como quem não queria nada e me apaixonei perdidamente, né, tanto que tô aí há 15 anos. Então, daí fiz o tratamento ali das cirurgias, me curei, e comecei no esporte adaptado, me formei na faculdade de jornalismo. Isso eu estava com uns 19 anos. Quando eu tinha 27 anos, eu fui para São Paulo, larguei tudo aqui em Criciúma. A gente tinha sido cortado Bolsa Atleta, tinha sido cortado toda a estrutura de Criciúma no esporte do paradesporto. Eu fui para São Paulo recomeçar a vida. Larguei tudo, assim, fui sem emprego, sem nada, consegui emprego, consegui me estabilizar em São Paulo. Só que quando eu tô com muita dor na perna, eu me encosto nas coisas para caminhar.
Eu me encaminhei na todo pia. mundo, né? Quando tá com dor nas pernas, nas costas. Inconscientemente. Sim. Então, a pia do banheiro da minha casa, onde eu morava em São Paulo, era aquelas parafusadas na parede, não tinha a estrutura embaixo. Então, de certo, eu encostando várias vezes, vários dias, ela foi amolecendo. Um dia eu encostei e ela caiu. E eu caí junto e rompi o ligamento e os tendões da outra perna, a perna que não tinha deficiência. Daí, novamente, mais cirurgia, diagnóstico que eu não ia voltar a andar de novo. Eu olhava, o que eu vou fazer com 2 pernas ruins? Eu já, né, eu passei por uma fase de revolta, né? 2 pernas já balançavam uma, agora outra. Mas aí eu consegui reverter com fisioterapia, com tratamento. E como eu já tinha um corpo de atleta, uma alimentação de atleta, a recuperação, assim, foi absurdo. O médico ficou surpreendido. E consegui reverter. Daí voltei pro esporte de novo, daí voltei à minha vida normal, assim. Mas a tua prótese veio quando? A perna que tu teve o câncer, tu acabou tendo que Não, tirar. eu não precisei amputar, Tá. eu tenho ela, mas eu preciso de uma órtese, que é um aparelho de plástico para caminhar. Ah, tá. Tu tem Eu tenho a perna, perna. não fez a amputação Não como eles cheguei a queriam. fazer, mas eles tu não tem que quis. ter um reforço pra Isso. tu ter uma qualidade pra andar. Pra eu assim, conseguir fazer andar, assim, eu mobilidade. até consigo andar sem a órtese, mas eu ando devagarinho e tal, e posso cair, eu caio com muita facilidade, ou eu tropeço muito. Porque não tem a força, né? Não tem como. Até eu tava surfando esse domingo, daí no mar eu tava, né, que nem um peixinho, né? Tchuc, 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 tchuc. Daí quando eu fui sair, eu comecei a mancar, assim, né? Porque é normal. Uhum. Daí as pessoas vinham, se machucou, moça, se machucou. Não, não, é assim mesmo, é de fábrica. É de fábrica de feito. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí a Mari foi pro paratletismo. E aí lá em São Paulo, tu continuou nessa vida de paratleta e tu chegou a que posição? Como é que tu chegou nesses rankings aí, que é pra gente entender um pouco, Mari? Eu comecei no esporte adaptado com 19 anos. E desde então sempre me mantive entre as primeiras do Brasil. Em São Paulo eu só mantive, né? É lançamento de disco, lançamento né? de disco. Tá. Mantive ali o esporte e tudo mais. Já estava dando palestras em São Paulo também, que palestras motivacionais. E daí quando eu voltei, eu fiquei um ano parada, assim, mais stand-by para me recuperar, porque daí, como eu já tinha deficiência na perna esquerda, machuquei a perna direita, ficou meio que tive que dar uma retrocedida. Paradinha, né? Uma paradinha. Um ano sabático. É chique, ano sabático. Daí depois eu voltei com tudo. E o surf, eu fazia ele em 2016, 2015. Fazia assim mais por hobby, participava de algumas etapas do catarinense, mas na época não tinha homens, eu era a única mulher em Santa Catarina a competir. Competia com os homens, então eu fui desanimando e tal, aquela coisa toda. E resolvi focar no atletismo e no handball, porque eu também sou tricampeã brasileira em handball. Então daí, não, vou focar nessas 2 modalidades que tem feminino, tem mulheres para competir, então tem mais chance, assim, de ter resultado. E daí eu deixei o surf de lado. Nesse ano, um amigo meu que já me conhecia do esporte, Mari, vai ter a seletiva do Mundial, tu tem chance? Que ele já conhece o meu porte de atlético. Eu disse, então eu vou, né, vou lá pro brasileiro tentar. Como eu já treinava muito e já tinha porte de atleta, que eu sempre mantive o alto rendimento, fui no brasileiro, ganhei o brasileiro e depois consegui a vaga para o Mundial e fiquei em 4º no Mundial. E antes da gente falar os detalhes do Mundial, a gente vai deixar tudo para o próximo bloco, mas eu quero chamar a atenção, Mari, para a questão da família, né? Tu fala, tu superou, mas a tua família sempre foi muito presente em todas essas etapas da tua vida, né? Sim. Para quem está em casa entender um pouco, às vezes está passando por uma dificuldade, recebeu, né, a graça de ter um filho, mas é um filho com algum problema, alguma deficiência, numa perna, num braço, vê que não precisa ser o final do mundo, né? Exatamente. A estrutura familiar ali naquela hora diz muito, né? Exatamente. Hoje eu sou o que sou graças à minha mãe, que minha mãe ela não me colocava numa bolha, ela falava, não, tu tem que ir, tu vai, tenta. Porque assim, como eu nasci com a deficiência, e isso, né, há 30 anos atrás, estou com 35 agora, naquela época eu não tinha a consciência que tem hoje, a conscientização que tem hoje. Então era simplesmente mais fácil falar assim, não faz. Fica aqui sentadinha, não faz. Não tinha essa vai parte quebrar mais, vai de dar mais inclusão trabalho. que tem hoje, que é a conscientização que a gente tem hoje. Mas a minha mãe não, assim, tu não deixa ninguém falar que tu não pode. Então eu cresci com a minha mãe falando isso pra mim. Ninguém podia falar que eu não podia, eu tinha que ir lá e tentar. E em casa também o tratamento era igual, eu tenho um irmão mais velho. Era igual, eu tinha as tarefas domésticas dele, eu tinha as minhas. Não tinha essa de, porque é deficiente, não. Tadinha, coitada. Não existia isso. Então, essa cultura, essa educação vinha de dentro de casa, né? Então, para quem tá passando por isso, que eu até recebo bastante mensagens de pais, assim, que encontram no meu Instagram,
é tu tratar normal. Claro que dentro das limitações, né? Sim, claro, né? Mas, assim, trata normal, como se não tivesse nada, porque vai incentivar a pessoa que é a buscar a independência. Hoje eu sou muito independente porque a minha mãe sempre me criou pra... Então, tu tem que voar, vai, tenta, não deixa os outros falarem que tu não pode. Porque sempre vai ter, né, a limitação vem da gente. Se a gente não souber os nossos limites, se qualquer pessoa vir falar pra ti que tu não pode, tu vai acreditar se tu não conhecer os teus limites. Então, essa é sempre a dica que eu falo, assim, cria pra ser independente, assim. Com esses exemplos, é como tu disse, né? Eu imagino que muita gente venha te procurar, né? Para trazer essa esperança, essa motivação, porque nem todo mundo encara as coisas de uma maneira positiva, né, Mari? Infelizmente, acontece, a doença está aí, a necessidade está aí, e a gente tem que encarar e tentar passar, né? Porque um gasto de energia desnecessário, né? Eu ficar pensando assim, tentar lutar contra a minha deficiência. Eu não vou deixar de ser deficiente. Eu sou deficiente, daí o que eu posso fazer com isso? Né? Tipo, eu posso ter uma vida mais normal possível. Tem as minhas limitações? Tem as minhas limitações. Mas desde pequena eu sempre falei assim, bom, eu não posso ficar me perguntando por que eu nasci assim, mas como que eu vou viver a vida que eu quero com a minha deficiência. Então é sempre essa dica que eu dou também para as pessoas. Assim, não gasta tempo se perguntando por quê, mas sim como que eu vou reverter essa situação, como que eu vou adaptar essa situação na minha realidade. Porque às vezes as pessoas veem, né, uma Mari que é imperativa, que faz isso, que faz aquilo, mas eu tenho várias limitações. Tem as dores, tem as questões físicas, eu só adapto conforme a minha realidade. Não, imagino que dor deve ser uma constante, né? Tem que aprender a viver com ela. Tem que aprender a viver com ela. E daí eu já sei, né, que eu já conheço o meu corpo. Quando eu tô com muita dor, eu tenho que diminuir o ritmo. Daí eu já dou uma pausa. E assim a gente vai indo se adaptando. E vai vivendo a vida tranquila. E vai viver tranquila, dando uma... certo, mas vamos vivendo, né, Mari? Vamos ver, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, se um dia acontecer alguma coisa, pelo menos eu sei que, cara, eu vivi uma vida bem emocionante. Bem intensa. Gente, depois do intervalo a gente volta com a Mari para ela contar essa aventura aí no Parasurf. Ela que foi campeã brasileira. Gente, foi emocionante. O pessoal gritou, brigou. Nossa, meu Deus do céu. O dia que a Mari subiu no pódio foi choradeira para todo mundo. Os colegas de imprensa, o pessoal reunido, tudo para comemorar junto com ela. E depois ela foi lá para a Califórnia contar um pouco dessa experiência de viver com outros para-atletas de outros lugares do mundo, né? Essa troca de experiência. Depois, no intervalo, a gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a para-atleta e para-surf, Marielle Cardoso, que vai contar pra gente como foi essa experiência, Mari. Tu contou um pouquinho da tua trajetória, né, dentro do esporte, e aí a Mari, tu deu uma pinceladinha, foi pro surf. O rapaz lá, teu amigo, acreditou em ti, como foi essa ida, né, essa mudança, né, de esporte? Sim, assim, eu sempre quis ser surfista desde pequena, assim, sempre o meu sonho é... o que tu quer ser quando... quero ser surfista. Eu nunca quis ser médica, nem professora, nada. Era surfista, atriz, era tudo coisa assim. E daí quando esse meu amigo... Bem aparecida. Palco e microfone. Palco e microfone tava lá. E daí quando meu amigo me chamou, eu fiquei assim, mas vou ou não vou? Porque faltavam uns 15 dias pra ir pro brasileiro de parasurf. Daí eu falei com um amigo meu, daí ele... mas tu não caiu de paraquedas, tu já treinava, como tu falou, tu já gostava. Já gostava, já tinha uma noção e tudo, né? Já tinha ali, já tenho prancha, tudo. Só que eu não fazia tempo que eu não caía no mar, assim. Caía de vez em quando nos projetos sociais da aba ali e tal. Mas era aquela coisa de nível de competição, de alto rendimento, não. Daí eu pensei, vou porque eu já tô com preparo físico bom, tô treinando bastante já, sabia nadar muito bem. Disse, vou. Daí eu falei com um amigo meu, ele, Mari, vai que a gente dá um jeito em relação ao patrocínio, aquela coisa toda. Eu disse, não, mas vou ter uma resposta de outra pessoa. Daí eu falei com uma amiga minha. Daí ela disse, não, Mari, vai que a gente dá um jeito. Daí eu disse, não, mas calma, daí eu vou falar com a família, né? Porque a família é a que manda, né? Daí eu falei com a minha mãe, com o meu padrasto, e disse, não, vai, filha, vai que a gente te apoia. E daí assim, pronto, né? Até o alvará da mãe. Deus é pra tudo. Daí fui pro campeonato
E caí de paraquedas, assim, no começo, porque nunca tinha ido numa competição de alto rendimento do surf, assim. Mas já tinha noção de competição, já era 15 anos atleta. Então, o clima de competição já sabia lidar muito bem mentalmente. Acabei ganhando de uma guria que já era campeã mundial. Já de onde que era ela? Ela é de Guarujá, São Paulo. Ah, tá, do Guarujá. Tá. Do Guarujá. E daí ganhei e nisso eu ganhei a vaga pro Mundial. E só porque da vaga pro Mundial deu 20 dias. Então, tipo assim, Muito rápido. sei lá, 2 meses a vida deu um turbilhão. E agora tô aqui falando do Mundial. Trouxe as medalhas. E brasileira era só tu lá representando? Ou cada Tinha. categoria tinha um representante dos países? Tinha, algumas categorias tinham 2 Tá. e na minha tinha 1. Só tu? Só eu. Qual que era a categoria, Mari? Era a PSS2. Ah, tá. E porque cada deficiência também tem Cada deficiência, eles vão mudando classificando. isso por categoria. Por exemplo, se o problema é do joelho para baixo, é uma categoria. Do quadril para baixo é outra, do braço é outra. Ah, tá. Então, eles vão arrumando de uma forma onde não fique tão injusto dentro daquela categoria, dentro das deficiências. Tá. E o Brasil ficou em terceiro no quadro geral, de 29 delegações. Nossa, que legal. Foi um resultado muito bom. Assim, em Santa Catarina mesmo, tinha acho que uns 9 atletas, todos eles foram medalhistas. Então, assim, a nossa região aqui Bem representada. é bem representada. Mostra ali a medalha para os meninos, qual câmera que ela vai. O Fabiano vai me direcionar. Vai pegar aí o take das medalhas, a de ouro, né? A do Campeonato Nacional. Fala aí pra gente. Essa aqui é a individual. Tá. E essa aqui é do quadro geral da delegação. Tá, essas equipes. aí são as internacionais. Essas aqui são as internacionais. Ai, que chique. É a de ouro e... é de bronze e a de cobre. Bronze e cobre, Porque tá. no surf são 4 lugares. Tá. Tem o cobre também. Tem o cobre também. Ai, que chique, meu Deus. E aí, tu tava lá, eu sei que aquele dia um monte de gente parou. Eu parei também na redação pra acompanhar a Mari ali. Que eu não sabia disso. Passou no YouTube, um monte de gente. A gente olhava ali no Instagram, os colegas, né? Todo mundo, vamos ver a Mari. Porque foi realmente... Foi muito emocionante. Foi rápido, foi uma ascensão rápida. Aconteceu, como tu disse, em 20 dias. E quem te acompanha, né, sabe desse teu gosto pelo esporte, acabou... Tinha gente que eu nem sabia que te conhecia, assim, que eu vi ali nos stories, que estava te acompanhando também. Sim. E acabou gerando uma comoção aqui na cidade para te acompanhar. Isso tu sentiu, assim, do pessoal? Senti bastante que muita gente acompanhou. Eu recebi muitas mensagens no meu Instagram, assim, de carinho, de incentivo, aquela coisa toda. Só pelo fato desse acolhimento de todo mundo, assim, já valeu a pena. E a ficha caiu mesmo, assim, tipo assim, que eu estava no Mundial quando eu saí da primeira bateria, que é as fotos, que aparece lá eu chorando. Que daí eu saí da bateria assim, caraca, tô no Mundial. Daí que caiu eu tô aqui. Que eu olhava aquelas ondas assim, enormes, assim, meu Deus, por que eu não fui pro xadrez? Era mais fácil. Era mais fácil pro xadrez. Então, tipo assim, a adrenalina mexeu muito com as minhas emoções, assim, no pós-bateria, né? Que daí foi onde caiu a ficha mesmo, assim, né? Eu tô no Mundial. E aí, tu perdeu pra quem lá, Mari? Quem foi? Teve 2 francesas e uma da Inglaterra. E aí, o que tu tirou, assim, claro, né, que vocês conversam, imagina a conversarada desse povo tudo, cada um uma torre de Babel enorme, mas sempre tem um ali que você entende. O que tu tirou de lição para ti, assim, vendo, né, os outros paratletas, os outros deficientes físicos, enfim, dos outros lugares do mundo? Porque eu acho que eles devem ter curiosidade por aqui e vocês também, pelo tratamento que eles têm, né, em outras localidades. Foi assim, a emoção, principalmente porque era um sonho de infância, né? Faz aquela coisa assim, se a gente quer, a gente consegue, porque assim, a sensação que eu tenho é que eu estive a minha vida inteira me preparando para aquele momento. Ai, que legal. Porque eu sempre fui no mar, assim, por mais que eu estava um pouquinho afastada do surf, eu sempre ia no mar, nadava, brincava, ia pro fundo, voltava, sempre nessa sensação, sabe? Sempre treinando, eu fazia um monte de exercício para surf, sem saber que além do atletismo, ele também servia para o surf. Então, assim, todos os treinos que eu fui, que muitas vezes eu não queria treinar, porque às vezes a pessoa olha, ai, mas pra ti é fácil, tu gosta. Não, gente, às vezes eu não queria treinar. Não é todo dia que tá bom. Não é todo dia, na maioria dos dias. A gente vai porque a gente tem um objetivo. Então, a sensação que eu tive é que eu estive a minha vida toda me preparando para aquele momento. Então, e também ver as outras atletas, vendo que, tipo assim, que elas estão num nível muito acima do que eu. E, assim, se elas conseguiram, eu também posso. Então, a meta é assim, tipo, não, agora eu vou me dedicar pro surf, para ano que vem chegar lá, assim, no nível que elas estão,
porque elas conseguiram, elas estão há muitos anos, né, no Mundial, já estão participando de Mundial mais de uma vez, tudo mais. Então, assim, é mais a inspiração de ser um dia eu quero ser que nem elas, assim. E a estrutura lá, Mari, realmente é confortável para vocês, né? Porque, igual, tu anda, né? Mesmo com a tua prótese ali em cima, tu anda tal. Mas tem cadeirante, Sim. tem gente que usa muleta, né? Cada um com a sua limitação. Como é que foi essa questão da acessibilidade? Vocês se sentiram confortáveis, né? Durante a ida lá? É outra estrutura, é uma estrutura bem mais equipada. Também tinha bastante salva-vidas também para dar aquele apoio. Suporte, né? Tinha, ó, cada atleta, assim, dependendo da deficiência, se é uma deficiência mais grave, ele tem direito a um suporte, a um acompanhante. Na água, eles não podem encostar. Tipo, tem pessoa que surfa que é totalmente cega total. Não pode encostar no atleta, mas tu pode ir lá direcionar ele. Tipo, vira pra cá, vira pra esquerda, vira pra direita. E tá lá, qualquer coisa em situação de perigo, tu pode encostar. Mas tu não pode encostar no atleta. Então, é muito legal tu ver num campeonato desse, pessoas que não enxergam nada surfando. Ficando em pé, pegando onda, sabe? Fazendo manobra. Pessoas que não têm um braço e remando, e rema muito rápido. Quando tu vê, tu já tá lá no fundo. E tu, caraca, já tá lá no fundo. Então, tipo assim, é muito emocionante ver que, independente das situações, independente da deficiência, a pessoa consegue. Porque possível, a minha né? deficiência ainda é pequena, né? Eu tenho essa noção, ainda não é tão agravante. Mas outras pessoas com uma deficiência muito maiores, fazendo algo assim, cara, tu olha assim, surfando assim, caraca, a pessoa surfa muito. Então, é muito admirável, assim, é bem emocionante, assim, acho que tanto para a gente como atleta, quanto para quem vai no campeonato acompanhar ou ver essa comoção que tem dentro do surf. É exemplo de vida, lição, né? Porque às vezes eu falo muito isso, a gente reclama, não sabe nem do que tá reclamando. E é o reclamar de praguejar, não é o reclamar de chamar atenção para algo, né? É o reclamar de, que chato, que vida, aos céus. Nasceu uma espinha no rosto hoje no dia que eu tinha um evento. E aí, acho que é o fim do mundo. É o fim do mundo. Quando a gente olha, é tão pequeno, é tão banal, né, Mari? É verdade. E daí é onde entra aquela questão, tipo assim, por isso que eu tento a máxima. Mas tu tá sempre inventando moda. Sim, porque, tem saúde, né? E eu lembro que quando eu era pequena, eu era muito agitada e ficava muito tempo na cama. Daí eu sempre falava pra mim, não, mas quando eu tiver saúde, ninguém vai me segurar. E tá aí, tá viajando o mundo, a menina. Então, eu sempre lembro disso, assim, da minha infância, quanto que ela foi limitada. Então, hoje eu tento ao máximo aproveitar e... não tem medo? Tem, morro de medo. Às vezes eu vejo aquelas ondas assim, meu Deus do céu. Mas eu vou, porque eu gosto, é emocionante, a adrenalina, e a gente não sabe o dia de amanhã. E agora, qual é a tua preparação pro próximo ano, para as próximas competições? A gente já descobriu uma competição mundial no Havaí, que vai acontecer. Agora tu vai ficar caçando competição, tá bom. Vou viajar, agora eu vou viajar. Vou viajar. E essa é a primeira competição que a gente descobriu, mas ainda não saiu o cronograma de competições. Tá. Mas agora a meta é buscar mesmo, se dedicar pro surf. O surf. Aí vai ficar nele agora. Agora eu vou ficar nele, porque agora eu tenho chance. A gente viu uma janela grande, viu o potencial. E daí a gente vai investir nisso. E agora tu já tá estudando essas adversárias que tu ficou pra trás lá na Califórnia. Já tô estudando, eu acompanho elas no Instagram, porque a gente virou amiguinha de Instagram, daí eu já fico de olho em tudo, stalkeando elas. Eu vou colocar o tradutor ali e vai, né? Fico só de olho nos stories delas. Mas que bom, Mari. É bom trazer exemplos como tu, com essa alegria, né, que tu tens de viver. Sempre foi assim, a Mari sempre foi assim, a radiante. De mostrar, né, para as pessoas que nem sempre a doença ou então aquele momento de limitação é o fim, né? Pode ser o começo de tu reescrever uma nova história, né? De fazer a transformação da tua vida e cada um escolhe o seu caminho, né? Não tem como. Tem o que vai escolher se lamentar e tem o que vai escolher viver. Ainda bem que tu escolheu viver, né, Mari? A gente tem duas opções, né? Ou se lamentar ou viver. Se eu tivesse me lamentado, se eu tivesse ouvido aquelas pessoas lá na minha infância, se a minha mãe não tivesse me educado dessa forma, talvez hoje eu não teria feito metade do que eu fiz. E, assim, hoje eu graças a Deus, assim, hoje eu olho pra trás e falo assim, cara, eu tive uma vida muito doida, no bom sentido. Já viajei o Brasil inteiro, já fiz várias modalidades, já fiz vários esportes radicais. Então, eu posso ficar tranquila que se um dia acontecer alguma coisa, eu ia pra trás, nossa, cara, mesmo com medo, eu fui. E é sempre isso que eu falo pras pessoas, né? Tipo, cara, o medo tá aí, o medo, ele é presente. Ele faz parte da vida. Ele faz parte.
Mas se faz sentido pra ti, não liga pros outros que os outros vão pensar, se vai conseguir ou não. Porque muitas coisas eu fui tentar e eu não consegui, não é? Tipo assim, eu sou super a mulher e consigo tudo. Não, mas pelo menos eu fui lá e tentei, vi que não deu certo e tá tudo bem, passo pra próxima. Não fico lamentando por que não deu certo. E assim a gente vai vivendo a vida. É aprender com os erros e tocar a vida, né? E tocar a vida, porque nem tudo a gente consegue, e nem tudo vai dar certo também, né? Sim, com certeza. Mari, o teu Instagram apareceu aqui durante o nosso programa para o pessoal entrar em contato. Ó, patrocínios também, sejam bem-vindos, né? Pode patrocinar a Mari, a gente não reclama. Mas, assim, para as pessoas terem esse contato, esse carinho contigo, né? Para entender um pouco mais da tua história, tem lá... Nossa, a Mari posta dançando, ela posta com o cachorro, ela posta... Ela é alegria o dia inteiro, gente. O Instagram dela não tem tristeza. E é real, não é nada maquiado, não é pra vender like. Tanto que quando eu tô triste, eu falo, não, gente, ó, hoje eu não queria treinar, hoje eu não queria comer. É bem real. É bem real. Eu falo mesmo, eu falo assim, ai, não, hoje eu não queria, não quero. Ou então eu sumo, né? Se eu tô muito triste, eu vou ficar quietinha na minha, porque a gente que trabalha com Instagram, às vezes nem todo dia a gente quer postar. Uhum. Então, às vezes a gente tem que dar um off pra se recuperar. Mas eu sou bem realista, assim, tem dia que eu falo assim, gente, ó, hoje eu fui treinar, só matei. Não treinei direito, não consegui, mas também faz parte e tá tudo certo. E é assim mesmo, porque às vezes as pessoas têm essa noção, mas pra ti é fácil, porque não sei o quê. Não, vai ter dia que a gente não vai querer comer o omelete de todos os dias. Não vai ter. Tem dia que não vou querer treinar, querer bater a meta de proteína. Bater a meta de proteína. Quero um doce. Quero um chocolate. Então, a gente passou por aqui o Instagram da Mari para você acompanhar as aventuras dela no mundo dos esportes. E é claro, né? A Mari aí é um exemplo, né, de vida que você pode levar para qualquer canto, para dar palestras também, né? Trazer o conhecimento dela aí para as pessoas mais perto de você. Mari, obrigada pela presença. Então, o nosso orgulho, tá? Uma menina maravilhosa, né? Com esse sorriso largo sempre. Sempre que eu encontrei a Mari, ela sempre estava assim. E a gente tem muito orgulho de ti. Fazer parte, né, do nosso Sul Maravilha. Obrigada, Mari. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É uma honra. Acho que é a primeira vez que sou entrevistada por ti. E espero ser entrevistada mais vezes. Com certeza, ano que vem com uma medalha a mais aí, né? Eu vou incomodar as minhas colegas, que fique registrado. Que meus colegas têm que me dar espaço. Que ano que vem eu vou incomodar minhas concorrentes no Mundial. Tá certo, é isso aí. Tem que incomodar mesmo. É um incômodo bom, é um incômodo do esporte do bem. Gente, esse Sala fica todo ele disponível para você no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá em áudio e vídeo para você reproduzir, espalhar o carinho e essa alegria que a Mari tem pro mundo inteiro. Até o próximo Sala.